Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de número 4 da primeira série de vídeos tutoriais para a utilização da plataforma Japim. Neste quarto vídeo vamos aprender a preparar uma tabela para importar novos dados para o dicionário. Você pode encontrar os modelos de importação aqui no item Importar dados no menu de ferramentas. Você precisa estar logado no site para ter acesso a esse item. Na tela de importação, vemos aqui no passo 2, esses dois links. Clicando em qualquer um deles, você baixa o modelo desejado. As únicas diferenças entre o modelo 1 e o modelo 2 é que o modelo 2 permite importar até 4 exemplos de uso, enquanto que pelo modelo 1 você pode importar apenas um exemplo por entrada. Além disso, pelo modelo 2, você pode importar a definição da entrada em língua nativa também. Neste tutorial, vamos usar o modelo 1, mas o modelo 2 deve ser formatado com os mesmos procedimentos e recomendações. Enfim, clicando no link do modelo 1, nós vamos baixá-lo. Abri-lo aqui, ele é um arquivo de Excel. Aqui está sendo aberto. E vemos que os campos, que as colunas da tabela são de uma entrada vernácula, a entrada, né, a cabeça da entrada, a representação fonêmica, entre barras, a representação fonética também com o colchete, o arquivo um arquivo de pronúncia que deve ser colocado somente o nome de um arquivo. O nome do arquivo não deve conter letras maiúsculas, nem letras com acento ou tio, nem símbolos ou qualquer outro caractere especial, como espaço, vírgula, ponto, parênteses. Só o ponto que separa da extensão, né? Por fim, o nome do arquivo não deve conter hífen também, mas só traço baixo ou sublinhado. Essas recomendações valem para os nomes de todos os tipos de mídia dessa tabela, como imagem, vídeo e o arquivo de áudio do exemplo. Bom, depois nós temos a classe de palavra em português. Preferencialmente a classe deve estar em letra minúscula e sem ponto. Depois temos a coluna de definição, a definição da entrada. A definição deve iniciar com letra maiúscula e terminar com algum tipo de ponto, final, interrogação ou exclamação. A definição pode ser bem detalhada e extensa, o quanto for necessário. Por outro lado, essas três colunas de glosa, elas devem ser bem sucintas, bem pequenas, idealmente uma ou duas palavras só. A glosa deve ser sempre em minúscula, com exceção dos nomes próprios, e não deve terminar com ponto final. Pode terminar com exclamação ou interrogação se necessário, né? Mas sem ponto final. Não coloque duas glosas na mesma coluna. Use uma coluna para uma glosa. Depois nós temos aqui a coluna do nome científico, também sem ponto final. Depois a coluna de exemplo de uso. O exemplo de uso deve começar com maiúsculo e terminar com algum tipo de ponto. Isso vale também para tradução, né? Aqui temos uma coluna para o áudio do exemplo, que deve ser formatado como o áudio da pronúncia da palavra. Tudo minúsculo, sem acento, sem caractere especial e sem hífen. Tem que usar o traço baixo como
esse daqui. Depois temos uma coluna da tradução, que já mencionamos, o do comentário. Comentário também, iniciar com maiúscula e terminar com algum tipo de pontuação. Depois temos duas colunas para o domínio semântico, para o campo temático, para o campo semântico da entrada. Ela também deve ser, preferencialmente, os nomes dos campos devem ser em minúscula, né? Preferencialmente e sem ponto. Depois temos uma coluna para o arquivo de imagem, que também deve ter a mesma formatação dos arquivos de áudio. Deve ser preferencialmente um JPG, mas pode ser um PNG também. E um arquivo de vídeo, esse sim precisa ser um MP4. Mas as demais recomendações de como grafar o arquivo, o nome do arquivo, essas recomendações são as mesmas dos nomes para os arquivos de áudio, né? Temos ainda uma coluna para legenda da imagem. Ela deve também preferencialmente terminar em ponto final, começar com uma letra maiúscula e terminar com um ponto. E depois temos uma coluna para a legenda do vídeo, também com essa recomendação de começar com maiúscula e terminar com uma minúscula, ou com um ponto final. Uma coisa importante é que todas essas colunas, essas 20 colunas, né, elas precisam estar na tabela de importação nessa mesma ordem. Então essa ordem não pode ser mudada. Mesmo que você não use, por exemplo, a coluna do nome científico, você deve mantê-la para importar tudo corretamente no site. Muito bem, esse é o modelo número 1 de tabela de importação em dados em lotes. Eu tenho aqui uma tabela com novos dados do dicionário Cauã-Riva já formatada nesse modelo de entrada lexical. Veja que o cabeçalho tem um nome diferente do que eu usei ali, mas a ordem é a mesma, ela tem o mesmo significado. Você pode mudar o cabeçalho, mas não pode alterar a ordem das colunas. Essa tabela também tem T ou 20 colunas e com a mesma ordem, mesmo que elas estejam vazias, elas devem constar no seu arquivo de importação. Bom, no próximo vídeo nós vamos importar esses dados para pré-visualização no site e verificar se há algum erro nela e, enfim, importar essa tabela. Era só isso por esse vídeo.